queridos! Hoje vamos ler uma mensagem de Elohim Orion. Ele é um Elohim da chama rosa do amor. E essa é uma energia que eu acho que para o dia de hoje vai ser muito importante. Foi pedido para eu passar para vocês essa canalização, tá? O Elohim Orion, ele fala aqui ele fala, venha a nós um mundo novo. A gente está próximo aí da virada, né? E vamos nos conectar com essa energia, com essa sabedoria que ele vai colocar para nós, tá? Ó, a chama rosa do amor proporciona a reestruturação da conexão do coração com o propósito, com o chamado divino. Essa conexão pode ter sido interrompida ou prejudicada pelas experiências às quais a humanidade se propôs a viver. E tais experiências muitas vezes trazem desafios tão intensos de desconexão de padrões ilusórios que o efeito catarse pode deixar o indivíduo confuso, a pensar que tudo pode se resolver em um estalo. Mas a verdade é que continua imerso em sofrimento, pois tem carregado dentro de si padrões de repetição de pensamentos e atos que irão permear, inclusive, nas novas ações que irá experimentar após a tão sonhada mudança, após a solução dos seus problemas ter se mostrado e vindo a convencer de que algo ficou para trás. Então, o que ele está falando, né? Muitas vezes a gente fica querendo imediatismo, querendo mudar a nossa situação, resolver a nossa condição, mudar de cenário, né? Rapidamente, né? A gente quer que as coisas se resolvam rapidamente e a gente não dá tempo para que o aprendizado ocorra, para que o aprendizado daquela experiência que a gente estava vivendo naquela situação, naquela condição, aconteça. Isso vai fazer com que a gente vá se ver numa outra realidade, por exemplo, né? Você tá num relacionamento onde você se sente desvalorizado. Daí você termina esse relacionamento, vai para um outro relacionamento onde você também vai se sentir desvalorizado. Porque o problema está em você e não no outro. É só um exemplo simples, mas para vocês entenderem mais ou menos o que ele está querendo explicar aqui, que se aplica em todos os âmbitos, certo? Então, o que ele está falando para a gente buscar, né? Se conectar com o real aprendizado que está em cada experiência e a gente não pedir que a mudança seja imediata, mas que ela seja gradativa na medida que a gente tem condições de acolher e de absorver, de se conectar com a sabedoria intrínseca em cada experiência, tá? Então ele está falando aqui, o que ficou para trás não é o sofrimento real, não é o personagem, pois ele continua fazendo parte do ser. Ele permanece disfarçado e o que é deixado para trás é o desafio que veio se colocar diante do ser para que ele viesse de fato a quebrar com essa restrição, tá? Então, ele está dizendo que o teu fractal vai continuar lá. Se você viveu uma experiência, por exemplo, de abandono, ou, né, nesse caso, se você se sente desvalorizado no relacionamento, esse fractal se sente desvalorizado. Você vai pular para um outro relacionamento, mas aquele fractal que se sente desvalorizado vai continuar existindo. É isso que ele está querendo dizer aqui, tá? Mas a restrição foi tão forte que eliminou o campo de batalha, a ameaça. Ele eliminou do campo de batalha a ameaça, fazendo o indivíduo pensar que era uma ameaça à felicidade, enquanto era apenas uma ameaça à sobrevivência do personagem e do ego, tá? Então, o que ele está falando aqui? Que a gente romper com o padrão muitas vezes pode ressoar como uma ameaça, porque a gente está tão acostumado a viver naquele padrão que quando a gente tenta romper, a gente está dizendo assim, tá, viver numa situação, num relacionamento onde eu me sinto desvalorizado é uma ameaça à minha felicidade. Então, eu tô querendo me livrar daquilo rapidamente, só que o que acontece? Se eu não aprender a acolher, se eu não aprender a me encontrar e ser feliz naquele relacionamento onde eu me sinto desvalorizada, se eu não tratar esse sentimento de se sentir desvalorizado, eu vou levar isso adiante para outros relacionamentos, certo?
Nesse processo de ilusão, permanecemos imersos e enganados, a pensar que tudo pode se resolver quando eliminamos o problema. Já pensaram? Eu vou terminar o relacionamento, meu problema acabou. Não acabou, certo? Mas infelizmente não somos capazes de perceber a riqueza que trazia a nós tal problema, né? Pois proporcionava uma lição nunca antes experimentada e era uma oportunidade de curarmos nossas restrições mais profundas, porque o sentimento de desvalorização não vem daquele relacionamento, vem da gente. E ele tem uma raiz profunda. Aquele relacionamento estava servindo apenas para mostrar que esse sentimento existia, para que a gente tenha a oportunidade de curar. E se a gente fala, não, rejeita essa experiência e vai para um outro relacionamento, a gente fecha os olhos à oportunidade de curar isso e a gente vai se deparar com isso mais adiante novamente. Então, aqui ele fala aqui, era uma oportunidade de curarmos nossas restrições mais profundas que tem sustentado o ego há muito tempo, que tem passado por cima de todas as tentativas que temos feito em direção à nossa purificação e perdão interior e exterior. Então, acaba que essa restrição é um obstáculo à nossa conexão com o eu sou, né? O fato é que algo hoje nos incomoda, mas se incomoda é porque queremos nos livrar desse incômodo. Esse incômodo tem sido menosprezado de sua capacidade tão grandiosa de nos curar. Não temos percebido o quanto isso é importante a nós e permitimos que o ego reaja afastando essa rica oportunidade de nos transformar em um ser mais purificado e reluzente, certo? Se há algo a nos incomodar, demos um voto de confiança para a vida. Deixemos que desperte em nós a gratidão, aliviar a carga emocional que isso traz. E o ego deixe sua zona de guerra para apaziguar-se com algo em nós que queira ser transformado, que precisa ser transformado, certo? Então, qual que é a orientação de Elohim Orion aqui? Vamos cessar essa guerra interna que nos mantém em dualidade sempre, que separa a consciência da mente, o coração da razão. Para isso, basta trazermos a gratidão para o nosso dia, pois ela une e abençoa. Ela não ameaça e não cria inimigos. Ela cura e dissolve a divisão que antes existia diante de diferenças irreais. A gratidão abre o nosso olhar para uma nova verdade, desperta dos dois lados da dualidade para o novo. E essa abertura possibilita a integração e a união em uma só energia que um dia se formará e nos libertará. Do mundo dual só restará a lembrança de uma época de grandes aprendizados, de formação de grandes mestres e que traz grandes histórias, que serão contadas por todas as gerações. Histórias lindas essas de uma época que não mais existirá, pois hoje vivemos a unidade, somos um. Que lindo, né? Então Elohim Orion já nos alerta para que vai chegar um momento da humanidade em que nós vamos viver a unidade, né? Nós vamos viver a unidade e essas experiências que a gente vive agora só vão ser lembranças, histórias que gerações vão contar, lembrando de tudo que a gente passou para chegar à conexão com a unidade, certo? Isso só faz parte da nossa caminhada, do nosso aprendizado. Então, quando a gente se depara com uma dificuldade, com uma questão que está difícil, vamos trazer uma reflexão de consciência. Por que aquilo é difícil? Por que eu não estou conseguindo lidar com aquela emoção, com aquele sentimento? Por que aquilo está me incomodando? Né? Se aquilo está incomodando é porque tem uma raiz profunda que eu tenho que curar. Eu simplesmente falar, eu vou sair dessa experiência, vou procurar uma outra e vou levar esse incômodo, vou deixar esse incômodo ali quietinho, falar, incômodo, pare, eu vou sair e vou deixar as coisas mais leves para você. Mas o que vai acontecer? Eu vou ter perdido a oportunidade de ter esse aprendizado. Então eu não estou dizendo aqui que a gente tem que acostumar com uma vida de sofrimento, mas a gente tem que parar de entrar na frequência da negação e da fuga das experiências, da reclamação, da rejeição,
das experiências, e a gente entrar na frequência da aceitação e da gratidão, que é o que ele coloca aqui. A gratidão pela experiência de poder curar aquilo que está sendo colocado pra gente ali naquele momento, tá bom? Então esse é um recadinho, né? Quando a gente for fazer aí as nossas anotações para virada, o que a gente quer mudar para o ano que vem, essa reflexão, vamos pensar nisso, né? O que a gente quer mudar, como eu já tinha até colocado nos stories esses dias, o que a gente quer mudar, mas o que de fato a gente está disposto a se conectar com o aprendizado que está intrínseco naquela situação que a gente está querendo mudar, né? Porque se a gente não se conectar com o aprendizado, não entrar na energia da gratidão, a gente não vai conseguir curar isso definitivamente na nossa vida, tá bom, gente? Então, um beijo para todo mundo, ótimo domingo, um beijão!